E aí, tudo certo? Bom, se você não me conhece, eu sou o Marcos e esse aqui é meu canal. Nesse canal eu ensino programação de jogos na ferramenta Construct. E de vez em quando eu faço aqui no meu canal uma transmissão ao vivo com um tema muito específico, que é jogando e analisando jogos dos inscritos. Então as pessoas me enviam jogos por e-mail, eu jogo o jogo delas nessa transmissão ao vivo e eu analiso o jogo com um olhar de desenvolvedor. Então, assim, eu tento encontrar falhas nas regras do jogo, eu tento encontrar pontos para elogiar também, coisas que a pessoa fez certo, coisas que as pessoas podem ter feito errado. Claro, tudo baseado na minha opinião, né? Nem tudo é certeza aqui, né? É só opinião. Eu já fiz muitas transmissões ao vivo com esse tema, então eu já joguei mais de 100 jogos de inscritos que enviaram para mim. O que eu percebo muito nesses jogos, que é uma coisa que pode ajudar você no jogo que você está fazendo agora, ou no jogo que você vai fazer eventualmente, um jogo que você busca fazer que seja assim profissional de verdade, para você realmente comercializar ele em alguma loja, talvez na Steam. Então, é um ponto muito importante para você levar muito em consideração quando você for fazer esse jogo. O que eu percebi muito nesses jogos é que pouquíssimos jogos desses que eu analiso se preocupam em deixar o jogo gostoso de jogar. Ou seja, se preocupam pouco em deixar o jogo polido. O que seria isso? Existem duas coisas que você tem que se preocupar no seu jogo. Claro, existem muito mais, né? Só que para esse ponto aqui que eu quero fazer, vamos dizer duas coisas. A primeira seria o funcionamento. Então, você quer que o seu jogo funcione. Se é um jogo de plataforma que eu pulo na cabeça dos inimigos e eu perco vida se o inimigo encosta em mim, minha preocupação aqui total é que o jogo funcione. Então, quando o objeto do inimigo encosta no jogador, o jogador tem que perder vida. Se o jogador perder todas as vidas, ele tem que morrer, tem que resetar a fase. E se o jogador pisa no inimigo, na cabeça dele, o inimigo tem que levar dano, tem que morrer ou talvez perder uma vida, e o jogador tem que se manter vivo. Então tem essa preocupação com o funcionamento. Só que o problema é que se preocupar só com o funcionamento não é o suficiente. Hoje em dia, pelo menos, né? Tem uma outra coisa que nós todos temos que nos preocupar agora e que é uma norma. Eu quero esclarecer nesse vídeo aqui que essa segunda preocupação não é uma coisa que você tem que. Ah, se der vontade eu faço. Não é assim que funciona, é uma norma hoje em dia. Você tem que fazer. Essa segunda coisa é tornar as ações, tornar tudo o que acontece no jogo gostoso, interessante de interagir, interessante de jogar. O que seria isso? Gostoso é um termo um pouco estranho, eu sei, só que não tem uma forma melhor de descrever isso, porque é realmente isso que você sente, que é gostoso de jogar. Um exemplo melhor disso é Celeste. Você deve conhecer Celeste, e se você conhece, você certamente conhece pelo polimento. Pelo absurdo de bom que é você pular, você dar o impulso, você agarrar nas paredes. É um jogo que deu um trabalho fenomenal nessa segunda parte do polimento. Obviamente, o jogo também funciona muito bem, o jogo não tem bugs, eu não experimentei nenhum bug ao longo de toda a minha jogatina. Então ele funciona muito bem e também tem uma preocupação com o polimento. O que seria essa preocupação então? Porque olha só, o jogo ele poderia funcionar com muito menos efeitos do que ele realmente tem, né? Você precisa realmente ter uma animação bonitinha quando você encosta na parede e agarra nela? Precisa mesmo? Não precisa. Você pode ser, se você quiser, você pode ser um quadrado verde que quando você aperta o botão na parede, você simplesmente fica parado ali. Não tem nenhuma tremedeira de controle, não tem nenhuma animação, não tem nenhum efeito. Não precisa disso. Isso aí é besteira, porque o jogo ele pode funcionar sem esses efeitos, sem animação. Entende? É essa coisa que eu estou falando aqui. Então, um outro exemplo muito bom para você poder enxergar isso e também para você enxergar como hoje é uma norma você se preocupar com o polimento do seu jogo são os jogos da série Super Mario. Então, dá para você perceber a evolução que acontece disso, também a preocupação dos desenvolvedores que foi crescendo ao longo dos anos em tornar isso uma norma do mercado, em tornar os jogos mais gostosos de jogar. Observe o primeiro Super Mario. Ele funciona muito bem, os controles são ótimos, então dá para argumentar que ele é um jogo polido por esse ponto. Mas olha o que acontece quando você pisa na cabeça do inimigo. Ele muda o sprite, não tem uma animação que ele vai abaixando, ele só pá, muda de uma vez só. Inclusive isso pode ser considerado polido também, porque se você quiser que o esmagão seja impactante, ele não pode ir assim, né?
Tem que pisar e pá, já esmagou na hora. Só que ainda assim é muito pouco. E o jogo também ele tem apenas um som e apenas o esmagão e apenas o númerozinho da pontuação subindo. Agora já observa isso em comparação com Super Mario World, que lançou não muitos anos depois, mas já teve aí uma, quer dizer, foi um bom bocado de anos, né? Porque o primeiro Super Mario foi de Nintendinhos, o Super Mario de Super Nintendo, mas enfim, alguns anos aí passaram e já tem uma diferença muito grande no polimento de um jogo para o outro. Mario World, especialmente quando você pisa na cabeça do inimigo com o pulo giratório, o som é uma delícia, tem um efeito diferente, a câmera ela é diferente, então o jogo já se preocupou muito mais com o polimento, em alguns anos de diferença. Se você observar o mais recente Super Mario, que foi o Super Mario Odyssey, você vê então que o polimento ali é fenomenal. Quando você se transforma em um inimigo, tem toda aquela animação que você entra no corpo dele. Quando você joga o seu chapéu e você esbarra em vários objetos pequenos, tem um pequeno congelamento de tela quando você encosta em cada um, só para dar um impacto em cada objeto que seu chapéu esbarrou. Então, essa preocupação evoluiu muito ao longo dos anos. E hoje é muito difícil você encontrar um jogo que faça um sucesso relevante, ou seja, que seja conhecido ou que seja bom para um pequeno grupo de pessoas. É difícil você encontrar um jogo que não tenha atenção nesse elemento. Porque você vê, você pode, é claro, ter um jogo que funciona muito bem e ficar por isso mesmo. Cara, o meu jogo tem menu, você aperta New Game, começa o jogo, você pisa no inimigo, ele morre, você encosta no inimigo, você morre também. Só que se você não colocar os efeitos, a tremedeira de tela, o congelamento de tela, a animação gostosa, a câmera suave, você levar um empurrão para trás quando você leva o dano, mas esse empurrão não ser apenas um empurrão para funcionar mecanicamente, mas um empurrão que dê um impacto e você sinta que, poxa, cara, levei um dano, que droga. O melhor exemplo disso é Hollow Knight. Quando você leva um dano em Hollow Knight, o impacto é extremo. Você sente, cara, que dor esse golpe. O som abafa, fica um pouco em câmera lenta, se eu não me engano, fica um pouco escuro, tem um impacto muito grande, sem contar a animação também, né? É muito difícil você encontrar um jogo que não dê atenção para polimento hoje em dia. E não são apenas jogos como Super Mario Odyssey. Celeste é um jogo independente, mas aí também tem outros exemplos. Você pode pensar então que isso é um problema só de jogos independentes maiores, né? Porque Celeste é um jogo que deu uma repercussão muito grande, ganhou até prêmio aí, ficou bem conhecido. Hollow Knight também é um jogo muito conhecido. Mas um jogo independente que é um ótimo exemplo, um jogo que lançou há pouco tempo, do meu amigo Matheus, o jogo Rabisco. Um jogo que custa $3, um jogo curtinho, um jogo simples, um jogo que não é muito conhecido, não é tão conhecido quanto jogos como Celeste ou Hollow Knight, mas tem uma atenção enorme para polimento. E independentemente da proporção de sucesso que um jogo faça, ele recebe a atenção que recebe por causa do polimento. O polimento se tornou uma norma de forma que se você não fizer isso no seu jogo, ele não vai ser visto. E quem vê o seu jogo, que jogar o seu jogo, vai sentir que falta alguma coisa. Falta alguma coisa que eu não sei o que é. Então a gente pode entender que as pessoas estão mais exigentes. Mas naturalmente isso ia acontecer porque as tecnologias evoluíram e não somente isso, o conhecimento evoluiu. O conhecimento evoluiu. Nós hoje, que estamos desenvolvendo jogos hoje, temos um repertório muito grande de referências. Referências recentes, referências antigas, referências do que fazer e do que não fazer. Então, por isso, naturalmente, os jogos vão ficando melhores nesse aspecto técnico. E o polimento entra nisso. Então, ao longo do tempo, foram testados vários efeitos de polimento, além de mecânicas de gameplay e tudo mais, mas efeitos de polimento também. E foi então se observando o que dá certo, o que não dá, e hoje os jogos estão aplicando isso, porque se vê como uma coisa obrigatória. E por que é obrigatório? Porque se você joga um jogo de plataforma como Celeste, aí você vai lá e joga um outro jogo. E esse jogo é totalmente assim precário. Nessa parte do polimento, ele não se preocupa com isso. É um jogo que só funciona. Você pula no inimigo, puff, só acontece um somzinho, só acontece uma animação, bem sem graça e fica por isso mesmo. Se você for um desenvolvedor de jogos, você vai, é claro, analisar de um aspecto mais amplo. Você vai perceber, nossa, que diferença existe, né, entre esse jogo aqui de plataforma que eu comprei agora e Celeste.
Tem uma diferença muito grande na sensação de jogo, porque falta esse efeito aqui, falta esse efeito aqui, se você já é um desenvolvedor que conhece esses efeitos. Mas é claro que um jogador, ele não vai olhar desse lado. Ele não vai contar os efeitos que estão faltando. Só que a sensação para ele vai ser a de que está faltando alguma coisa. Então, uma frase que eu gosto muito, que foi do criador de Move or Die, ele fala que o polimento é uma coisa que, se existe no jogo, se o polimento foi aplicado em um jogo, ninguém percebe. Ninguém percebe. Só que se não for aplicado, todo mundo percebe. Então, se você jogar um jogo e ele não tiver nenhum efeito de polimento, não tiver uma preocupação com esse lado, você vai perceber, mesmo que você seja apenas um jogador e não um desenvolvedor. Só que se você é um desenvolvedor, aí você observa e percebe tudo que está faltando no jogo, né? Se você já tiver experiência com isso. Então perceba aqui que eu estou falando muito nesse vídeo aqui sobre você dar atenção para o polimento. Dar atenção. Porque realmente é isso que você tem que fazer como um primeiro passo. Dar atenção. Porque hoje você talvez esteja muito focado em fazer o jogo funcionar. Tipo assim, eu vou fazer um menu de pause. Beleza, tem que ter uma tela e tem que ter as opções, tem que ter um cursor e é isso. O cursor se mexe e quando eu aperto o botão de seleção, ele vai fazer a ação que está escrita naquela seleção do cursor. Só isso. Primeiro, a sua preocupação pode estar totalmente no funcional, né? Que no caso estava nesse lado aqui, né? Então, o seu primeiro passo é começar a se preocupar com o polimento. É entender que isso é uma coisa que hoje é obrigatória para o seu jogo fazer algum sucesso e de que depois que você aprendeu muito bem a fazer um jogo funcionar, você agora tem que começar a aprender a fazer esse jogo que já funciona ficar gostoso de jogar. Então você percebeu isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber como isso hoje é essencialmente obrigatório. Segunda coisa é você começar a aprender. Você não tem como começar a aprender se você não se preocupa em aprender e em aplicar isso no seu jogo. Como é que você pode começar a aprender polimento? Eu recomendo para você a série gratuita de vídeos, são 4 vídeos, 4 aulas de Construct, na ferramenta Construct, sobre o polimento de jogo de plataforma. Como é que funciona? A gente começa essa série de aulas com um jogo totalmente não polido. Inclusive eu coloquei algumas coisas erradas de propósito, só para realmente o pessoal perceber como a coisa pode ser ruim. E aí, depois dessas 4 aulas, teremos um jogo polido com vários efeitos, várias técnicas e o mais interessante, sem adicionar arte nova. A gente usa as mesmas artes da base que a gente criou lá na primeira aula, em que a gente tem um jogo que não está polido. Então, usando as mesmas artes, a gente conseguiu polir o jogo com a ferramenta Construct. Então é uma série que eu recomendo muito. O link está aqui no card, na descrição também do vídeo. É gratuito e eu recomendo muito que você faça essa série de aulas. O próximo passo depois disso é você fazer o curso Game dos Sonhos, que foi um curso que eu desenvolvi junto com o Matheus Salles, que criou 3 jogos na Steam, inclusive um jogo que eu usei como exemplo, o Rabisco. E cada jogo que ele fez, ele foi se preocupando mais com o polimento. E esse último, então, ele fez um polimento assim sensacional. Então, esse curso a gente criou juntos e a gente buscou organizar um método para a pessoa conseguir aplicar em todos os jogos que ela fizer técnicas de polimento que são muito conhecidas, muito usadas em jogos de vários gêneros, e a gente usa muito exemplo então para você entender onde que você aplica, em que situações você aplica no seu jogo. E se você estiver interessado, então, eu vou deixar um link no card e na descrição para você ser avisado de quando o curso abrir novas vagas. Então, você vai cadastrar o seu e-mail e cadastrando seu e-mail você vai ser avisado por e-mail quando abrirem novas vagas para esse curso. Além disso, essa página vai te detalhar muito o que você encontra nesse curso. E essa é a mensagem de hoje. Espero que você continue então estudando e você aprenda polimento, que é muito importante. E eu vejo você então no próximo vídeo.